Olá, olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aí para mais uma aula de eletromagnetismo. Já deixei esse material lá disponível no AVA para vocês, daí mais tarde eu devo colocar o vídeo, né, da gravação dessa aula. E também deixei dois vídeos lá que tratam do funcionamento de motores, corrente contínua e corrente alternada. Então, depois vocês deem uma olhada lá, não é? Porque eles envolvem os conceitos que nós estamos trabalhando nessa parte, não é? Pelo menos o que nós já vimos até então e vamos expandir aqui hoje, beleza? Com relação às notas, eu já coloquei elas no sistema, então verifiquem lá, não é? Porque eu percebi que teve o caso de um aluno que constava no AVA, mas não constava no Mentor Web como aluno matriculado. Então eu já comuniquei a coordenação e eles estão verificando isso lá, ok? E aí verifiquem lá, qualquer coisa me mandem e-mail e dependendo de como for agora, eu vou ter que fazer um formulário de alteração de nota. Então pode ser que a nota leve uns 2 ou 3 dias para ser alterada, beleza? Só não deixem para verificar isso muito perto do final do bimestre, porque daí pode complicar um pouco, beleza? Bom, então, feito isso, né, agora vamos dar seguimento à nossa aula. Então, a aula anterior, a gente terminou lá com a questão da força magnética, não é? Sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica, pois o movimento de cargas elétricas, né, os elétrons em si, estão associados a campos magnéticos. E isso provoca uma interação com um campo magnético externo. E a gente viu que um condutor, quando ele é aberto, quando ele não é fechado, você vai ter uma força líquida atuando sobre ele. E aí a gente terminou a aula passada com um exemplo que você tinha lá aquele circuitinho fechado, que a parte de baixo era um segmento reto de condutor e a parte de cima curva. E daí o que acontecia era que você tinha um par de forças que se anulavam, não é? E não tinha uma força efetivamente sobre ele. Então, hoje a gente vai começar falando só relembrando a questão do chamado torque. Por quê? Porque quando você tem circuitos, né, espiras, por exemplo, de condutores percorridos por corrente elétrica, você não vai ter uma força sobre eles, mas você tem um torque sobre eles. E o torque acontece quando você tem pares de forças, por exemplo, atuando sobre ele, sobre essa espira, esse enrolamento, e se você também tiver um eixo fixo que permita que ele possa rotacionar, certo? E aí, unindo esses conceitos, né, desenvolveram-se os primeiros motores elétricos, ou ainda os primeiros geradores, certo? Então, o conceito de torque, a gente pega ele lá da mecânica. E aqui a gente tem essa figurinha, não é, que exemplifica isso. Então, você tem aqui um disco, não é? Atravessando aqui o disco no eixo Z, você tem esse eixo, né, de rotação, e o plano do disco está no plano XY, certo? O torque, ele é definido matematicamente como apresenta-se aqui, né? Ele é representado por essa letra grega tal, ele é igual a força, produto vetorial, D. Esse D é conhecido como braço de alavanca ou vetor distância, mas qual vetor distância? É o vetor distância que tem que ser perpendicular, não é? Ele tem que ter uma orientação perpendicular ao eixo de rotação, e ele é basicamente a distância que une esse eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Pode ser qualquer ponto do eixo de rotação, mas especificamente o ponto de aplicação da força, certo? Por se tratar de um produto vetorial, a gente sabe que o vetor torque ele é perpendicular a esse plano aqui, formado por F e por D. Então, aqui na figurinha ele não aparece, mas ele poderia ser considerado um vetor apontando nessa direção aqui do mouse, né, paralelo ao eixo de rotação aqui, não é? Tanto nessa direção quanto na outra direção, e daí vai depender do caso da força, não é? Então, sistemas de orientação espacial, chamados giroscópios, funcionam basicamente assim. Você tem um sistema que é muito parecido com esse, em que quando você aplica uma outra força externa, você vai ter o sistema tentando ou apontando para a sua origem.
e aí o sistema ele volta a apontar, não é, como referência, certo? Por se tratar de um produto vetorial, como vocês sabem, não é, o f vetor d, eu posso escrever como fd seno φ, certo? Mas quem que é o ângulo φ? É o ângulo que aparece aqui, não é? Esse ângulo que abre entre o d e o f, certo? E aí o valor dele é máximo quando o seno é igual a 1. Então, quando o ângulo entre D e F for 90 graus, você tem o máximo torque atuando, não é, nesse sistema mecânico aqui, certo? No caso do eletromagnetismo, a questão do torque ali sobre as bobinas que a gente vai ver, ele segue exatamente esse princípio. Só que daí a composição matemática dele vai ser um pouco diferente desta daqui. Então, essa aqui seria uma estrutura básica, por exemplo, de um motor, não é? Em que você tem aqui um enrolamento percorrido por uma corrente. O campo magnético externo deve ser constante, não é? Externamente falando. Ele vai parecer variável aqui para a bobina, né? E quando você está nessa situação aqui, vai aparecer um par de forças, não é? Devido à força magnética por causa dessas correntes percorrendo o condutor. Esse par de forças vão atuar de maneira antiparalela. Então, esse elemento de força aqui está para cima e esse está para baixo. Como esse eixo aqui ele é livre para rodar, o que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai rodar, não é, no sentido horário ou anti-horário, conforme a corrente e a orientação do campo magnético, certo? E aí você tem o princípio de funcionamento dos motores elétricos, não é? O que provoca, na verdade, o campo magnético externo, lá no elemento chamado estator, que é o que fica parado nos motores, é o campo devido à corrente elétrica. Então, você tem um conjunto de enrolamentos, não é? Que ficam de um lado, né? Ficam opostos. Esses conjuntos de enrolamento é o que vão fazer a criação do campo magnético, não é? Em relação à parte do rotor, certo? E o torque aqui é calculado como? Tau é igual a corrente, não é, que vai passar ali pelo enrolamento, vezes a seção de área, né, essa área que você tem aqui formada por essa estrutura aqui da espira, produto vetorial com o campo B aplicado, certo? Aqui embaixo a gente tem uma outra representação, tau igual a mi vetor B. Esse mi muitas vezes aparece aqui na literatura do eletromagnetismo como momento de dipolo magnético, certo? Então, o produto da corrente elétrica pela área que a bobina tem, define matematicamente esse cara aqui, não é? É como se fosse um dipolo elétrico, só que aqui ele está associado à parte magnética, não é? E a orientação dele é sempre perpendicular a esse plano, não é? Então você sempre vai ter um vetor imaginário, unitário, apontando perpendicularmente, seja aqui para cima ou para baixo, conforme os problemas que a gente for matematizar eles, no caso, certo? E aí o que acontece? O torque, ou seja, o torque associado a isso daqui, depois também a velocidade angular e todo o resto, vai depender do quê? Da corrente que passa por aqui, não é? Da sua área de seção transversal e do campo. Então, para que o torque seja grande, você vai ter que ter o quê? Uma grande corrente, uma grande área ou uma intensidade grande de campo magnético. É claro que do ponto de vista prático, muitas vezes você limita. Então, a corrente é limitada pelo quê? Pelo diâmetro, né, ou comumente conhecido como calibre do fio. E também vai depender ainda, muitas vezes, do peso que isso aqui tem, não é? Porque muitas vezes isso aqui vai ter uma inércia, e para você quebrar essa inércia, ou a inércia, por exemplo, de uma carga mecânica que você liga ao eixo do rotor, você precisa ter muitas vezes um impulso de corrente, não é? Então, por exemplo, aqueles motores de portões metálicos que nós temos aí, de abertura automática, eles têm um capacitor justamente para simular uma fase para você ter um pico de corrente para tirar a inércia daquele portão, certo? A inércia mecânica, no caso. Então, uma forma que a gente tem de analisar esse problema como está exemplificado aqui.
Então aqui eu tenho um enrolamento de uma única espira, né? Ele está dividido em 4 segmentos. Então, segmento 1, segmento 2 aqui em cima, 3 e 4, certo? Ele está nesse plano XY aqui. E ao longo do eixo X, orientado para o X positivo, eu tenho o campo magnético, né? Então, eu posso dizer que meu campo magnético aqui seria, sei lá, um valor B0 vezes, ou melhor, B0 X chapéu, certo? E observem que a corrente elétrica, dependendo da orientação do segmento, ela vai ter uma orientação que vai ser diversa em relação ao campo magnético, certo? Aqui eu resgatei a equação da força magnética sobre o segmento condutor percorrido por uma corrente, justamente para a gente verificar quais são as contribuições da força, não é? E daí também a questão do torque para essa situação. Então, o eixo de rotação seria o eixo ao longo, o eixo de rotação dessa peça estaria aqui ao longo do eixo X, perdão, do eixo Y, certo? Então, considerando primeiro o segmento número 1, segmento número 1 é esse daqui, a corrente está fazendo esse movimento aqui de cima para baixo. A orientação dela em relação ao campo magnético é um ângulo de 90 graus, então θ é 90 graus. O que vai acontecer? Eu sei que o resultado disso daqui vai ser o quê? O valor da corrente vezes o comprimento do segmento, vezes a intensidade de B, seno do ângulo. Ângulo entre quem? Entre a corrente e o campo. Como o ângulo aqui é 90 graus, o seno é igual a 1. Então, você vai ter uma força máxima, certo? Atuando nesse segmento aqui. No segmento 2, que é o segmento que está aqui em cima, o que acontece? A corrente está orientada para cá, para valores negativos de x, enquanto que o B está para valores positivos. O ângulo entre eles é de 180 graus, e o seno disso é 0. Então, não tem força elétrica, perdão, força magnética atuando sobre esse segmento 2, certo? No segmento 3, a corrente está fazendo o que aqui? Se ela está fazendo esse sentido aqui, ela está subindo. Se ela está subindo e o B está para cá, você continua tendo o quê? O ângulo de 90 graus. Então, você vai ter agora mesma situação do segmento 1, no segmento 3 você vai ter uma força máxima. Só que como a orientação da corrente mudou em relação ao segmento 1, o sentido da força ela ganha um sinal contrário ao do segmento 1. Então, se a gente dizer que a força no segmento 1 é positiva, no segmento 3 ela é com sinal contrário, negativo. Então, é como se eu tivesse uma força apontando aqui para fora do plano do slide no segmento 1, não é? Então, aqui no segmento 1 a força estaria apontando para fora, e no segmento 3 para dentro, justamente o que aconteceria nessa situação aqui. Aí, quando você tem esses pares de força, você tem um torque, não é? Em segmento 4, né, como o ângulo é de 0 graus, o seno de 0 é 0, então você também não tem força. Então, segmentos 1 e 4, perdão, 2 e 4 você não tem força líquida atuando, não é? E nos segmentos 1 e 3 você tem forças antiparalelas, certo? E aí você vai fazer com que esse cara rode. Aqui embaixo você tem uma outra visão, não é? Então tá aqui, ó, a corrente saindo, aqui a corrente entrando, não é? E aqui as forças. Então você vai fazer essa rotação aqui no sentido horário em relação a esse eixo que passa pelo meio da peça, certo? E aí, dependendo de como você faz a geometria dessas peças, o eixo pode passar de diversas formas possíveis, certo? Então, isso daqui, aliado com a equação ali do torque, mostra pra gente que você tem a movimentação, não é? Desde que esse cara aqui você tenha um eixo que ele possa rotacionar, certo? E pegando no caminho inverso, se você, por exemplo, ligar nesse eixo aqui, não é? Digamos que você não passe corrente elétrica aqui nessa espira, mas você liga esse eixo de movimentação a uma queda d'água, a uma roda de moinho do vento, a qualquer alavanca que você possa girar, o que vai acontecer? Para essa bobina aqui, para esse enrolamento, você vai ter esse cara percebendo uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético
vai, por sua vez, induzir uma corrente elétrica que vai circular. E aí você pode coletar essa corrente, que vai ser alternada, e a frequência dessa corrente vai depender da frequência com que você está girando isso daqui, certo? Então, esse é o princípio básico do funcionamento dos geradores, certo? Então, qualquer gerador que queima combustível, por exemplo, esses grupos geradores, você tem um motor mecânico, não é, que consome esse combustível e vai girar o eixo de um gerador como esse cara aqui, certo? Que é o mesmo procedimento. Então, um exemplo de aplicação dessa situação aqui do cálculo, não é? A gente tem nesse exemplo 1. Então, você tem lá uma bobina circular de raio 5 centímetros, possui 30 espiras, ou seja, 30 enrolamentos. Está situada num plano horizontal. Ela conduz uma corrente de 5 amperes no sentido anti-horário. Quando observada de cima, a bobina está em um campo magnético uniforme orientado da esquerda para a direita, com módulo de 1,2 Tesla. Calcule o módulo do momento magnético e o módulo do torque sobre essa bobina, certo? Bom, nesse caso não tem o desenho, porque eu não consegui o desenho nesse exemplo, mas se você estivesse olhando de cima, imagine que você está olhando para um plano XY e a bobina ela está deitada nesse plano XY, ela tá sobre esse plano e na orientação X desse plano você tem o campo magnético, né? Mais ou menos como se fosse essa situação aqui, só que ela, em vez de ser uma única bobina, você tem 30, né, bobinas ou 30 voltas, e em vez de ser quadrada, ela é redonda, certo? E o raio dela vale 5 centímetros, certo? Então, o momento magnético, a gente calcula, como eu mostrei para vocês aqui atrás, como o produto da corrente vezes a área que você tem dessa bobina. Só que, como aqui você tem mais de uma volta de fio, você tem que considerar um valor N que representa quantas voltas ou quantos enrolamentos você tem. Nesse caso, como você tem 30 espiras, esse N vai fazer o papel de considerar esses 30 espiras. A corrente, a gente sabe, é 5 amperes. A área é uma área de perfil circular, πr quadrado, não é? A área do círculo está aqui. Eu troquei a área por π vezes r ao quadrado. Substituindo, então, n igual a 30, I igual a 5 amperes, π 3, 14, 15, e o R você tem que escrever em metros, daí você poderia trocar isso aqui por 0,05 metros, ou 5 vezes 10 na menos 2 metros, e elevando ao quadrado, você vai ter que o resultado dessa multiplicação vai ser de 1,18 ampere metro quadrado. Então, a unidade do momento magnético, o Mi, é ampere metro quadrado. Muito cuidado para não confundir esse Mi, momento magnético, com a permeabilidade magnética dos materiais, que é o Mi também. Quando tem o zerinho ali, você sabe que é o Mi do vácuo, não é? E quando não tem, o Mi está associado a algum material. Então, para diferenciar esses caras aí, quando estiver falando de permeabilidade magnética, esse valor ele vai estar associado a materiais, e a unidade dele é Henry por metro, certo? E aqui é ampere por metro quadrado, é o momento magnético. Já o torque que essa bobina vai ter submetida, mas não quer dizer que ela vai estar girando, mas ela vai estar submetida a um torque, está associado a igual ao quê? A Mi vezes B seno de θ, não é? Que é, só voltando aqui, digamos assim, a outra forma de escrever a equação do torque, né? Que é esse produto vetorial. Então, como a gente sabe que o ângulo entre o campo e, nesse caso, a corrente e a bobina vale 90 graus, o seno de 90 é 1, B vale 1,2, e o Mi eu calculei aqui, 1,18. Então, é 1,18 vezes 1,2 vezes 1, certo?
Então, se eu voltar aqui, olha só, imaginando que essa é a mesma situação, só que aqui seria uma bobina circular, certo? Então, você teria ali o campo magnético e a corrente, e aí o resultado da corrente vezes a área, você tem o momento magnético, orientação do momento com o campo, 90 graus. O que você tem? Você vai ter um torque de 1,41 Nm, não é? Não mencionei lá atrás, na parte do resgate ali, da parte mecânica, mas a unidade do torque é sempre Newton metro, certo? E quando se fala em torque aí de carros e coisas do gênero, é o mesmo torque que está sendo falado aqui, certo? Que é aquela força rotacional que o motor está aplicando lá nas rodas do carro, certo? Bom, se você considerar esse enrolamento fixo, não é? Você tende o torque querer rotacionar, mas como ele não rotaciona, ele pode fazer um movimento, se o plano for, por exemplo, uma membrana, como é o caso do alto-falante, que vai fazer com que essa membrana se aproxime e se afaste lá do ímã permanente. E aí você vai ter uma, digamos assim, uma vibração e a emissão de ondas sonoras moduladas, ok? Bom, então, esse primeiro exemplo aqui a gente viu essa aplicação, né, e o cálculo aí do momento magnético e o momento do torque. Nesse segundo exemplo, a gente já tem essa situação aqui. Você tem agora um loop, que é formado aqui por esse enrolamento de fios, que forma essa estrutura retangular. Ele tem 0,4 metros dessa dimensão, aqui ele vale 0,2. Essa aresta aqui, ela está orientada com o eixo Z. Você tem aqui esse cara formando um ângulo de 30 graus, não é? Com quem? Com o eixo Y, certo? Você tem 20 enrolamentos, ou seja, 20 espiras, e passa uma corrente de 0,5 amperes por ele. E aí o que acontece nesse exemplo é o seguinte, olha lá, um loop retangular, mostrado na figura ali, não é, abaixo, consiste de 20 espiras enroladas, bem próximas umas das outras, ao longo do eixo Z. O plano do loop faz um ângulo de 30 graus com o eixo Y, e a corrente no enrolamento é de meio ampere. Qual o módulo do torque exercido no loop na presença de um campo uniforme B de 1,2 Y chapéu Tesla? Quando visto de cima, o sentido da rotação esperado é horário ou anti-horário? Ou seja, se você estiver olhando isso aqui de cima, olhando de cima o plano XY, olhando para isso daqui, esse cara vai girar no sentido horário, da esquerda para a direita, ou no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, certo? Então, isso que é o que se quer saber aqui. Bom, então, o que acontece? O campo magnético ele não está representado aqui, mas ele está apontando aqui na direção do Y, certo? E ele só está direcionado ao longo do eixo Y. Já a corrente está circulando ali pela armadura, né, ou pelas espiras. E o que vai acontecer é o seguinte: primeiro, temos que calcular, para calcular o torque, a gente vai ter que determinar o seu momento magnético, para onde ele vai estar orientado, certo? Lembrando que ele sempre está orientado perpendicularmente à área da espira. Só que como ele tem esse ângulo de 30 graus, esse momento magnético vai depender dele, certo? Então, olha só. O vetor normal aqui, se eu, digamos, puxar ele aqui para o sistema de referências, ele é representado dessa forma aqui, certo? Ele vai ser menos x chapéu cosseno do ângulo mais y chapéu seno do ângulo, que é esse ângulo de 30 graus. Ou seja, se eu transladar ele dessa superfície, que ele é perpendicular a essa superfície, para o sistema de referências, eu poderia representar ele aqui. Então, ele teria uma componente nos valores negativos de x e nos valores positivos de y. Então, está aqui o vetor n, não é? Que está associado a esse meu momento magnético.
E aí ele vai ser o produto do número de espiras, a corrente e a área. O número de espiras é 20, a corrente é 0,5. A área vai ser um produto de 0,2 por 0,4 metros, não é? Aresta vezes aresta, no caso dessa figura retangular. Então tá aqui, ó, 20 vezes 0,5 e o produto dessas arestas dá 0,08, ok? Cosseno de 30 graus e seno de 30 graus, você tira o seno e o cosseno e faz a multiplicação distribuída. E aí você vai achar que o seu momento magnético vai ser menos, ou melhor, o vetor momento magnético vai ser menos 0,12 x chapéu, menos 0,79 y chapéu, ampere metro quadrado, certo? Calculado o momento magnético, o que você vai fazer? Calcular o torque. O torque é um produto vetorial entre o Mi e o B. O B está aqui. E aqui eu tenho esse produto vetorial. Aí tem que olhar aquela tabelinha lá do primeiro bimestre para fazer as correlações, certo? Então, olha só. Eu sei que esse negativo vem para cá. X vetor Y é igual a Z. Então, aparece esse Z chapéu aqui. 0,12 vezes 1,2 é 1,44. Aí, Y, vetor Y, é igual a zero, certo? E aí, igual a zero, multiplica aqui, vai dar zero também, certo? Ah, mas se fosse trocado, se aqui fosse Y e aqui fosse X, aí apareceria um menos Z, que com esse menos ia sumir e ia ficar um Z positivo, certo? Bom, então o torque ele está orientado para onde? Para valores negativos de Z. Então o Z está aqui, certo? Então o torque teria que apontar para cá. Ele estaria apontando lá para baixo. E aí, por essa configuração e a distribuição do torque, a gente pode dizer que o sentido de rotação será horário, ou seja, ele vai se movimentar no sentido da esquerda para a direita, certo? Como é que eu posso verificar isso? Bom, nesse caso você pode usar a regra da mão direita, ou seja, você pega o dedão, alinha ele, não é, no sentido que está apontando o torque, não é? E aí os dedos, os outros dedos vão dizer para onde ele vai estar girando. Nesse caso, como se você abraçasse com a sua mão direita essa figura, nessa configuração, com o dedão apontando para baixo, não é? Ou seja, fazendo este movimento aqui, assim, o que aconteceria? Você teria esse movimento de sentido horário. Se o dedão estivesse apontando para cima, ele faria o sentido contrário, que seria o sentido anti-horário, certo? Então, se tecnicamente fosse possível fazer esse experimento, não é? Esse cara ia girar no sentido horário, beleza? Bom, então, esse é o segundo exemplo, né? Onde a gente tem essa questão aqui de torques, não é? E forças sobre espiras de corrente, certo? Eu não elaborei ainda uma lista de exercícios envolvendo esses caras, mas amanhã provavelmente eu devo colocar isso aí no tópico da aula de hoje para que vocês possam praticar, beleza? E claro, também vale ressaltar aqui essa questão, né, dos produtos vetorial e escalar, que eles vão continuar aparecendo, não é, para a gente, não é? Então isso aqui ainda é muito, muito importante, beleza? Bom, então, dando continuidade aqui, quase chegando lá no começo, lá para a gente visualizar as equações de Maxwell, a gente tem aqui as chamadas fontes de campo magnético. Na verdade, isso aqui é basicamente o processo para a gente calcular o campo magnético em qualquer região do espaço associado a uma corrente elétrica percorrendo um condutor, certo? Como é que a gente faz isso, não é? Então, se a gente considerar a seguinte coisa, a gente sabe que qualquer movimento de carga elétrica, considerando aí os elétrons, está associado a um campo magnético. Então, a análise matemática é feita da seguinte forma. Se eu tiver uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, com uma velocidade v direcionada desta maneira, aqui como representa a figura, e eu pegar um vetor posição, que vai ter origem na carga,
até um ponto P, certo? E eu quiser saber qual é o campo magnético que vai aparecer nesse ponto P devido à movimentação ou passagem dessa carga, certo? Vai ser calculado desta maneira aqui, ou seja, esse vetor posição, não é? E o vetor velocidade de movimentação da carga vão definir um plano, certo? E perpendicularmente a esse plano é que eu tenho o meu vetor campo magnético, certo? Então ele tem que ser sempre perpendicular a isso daqui. Bom, matematicamente, posso calcular dessa maneira aqui, não é? Que é o B igual a μ0 sobre 4π, que multiplica o módulo da carga vezes a intensidade do vetor velocidade que ela tem, vezes o seno do ângulo, né? Esse ângulo é esse ângulo θ entre o R e o V, não é? Que seria esse ângulo θ aqui, dividido por R ao quadrado, que é o módulo, não é? Desse vetor R, que é a distância da carga até o ponto. Então, o campo magnético é diretamente proporcional à carga, à velocidade que ela tem, inversamente proporcional à distância, não é? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu me afastar um pouco dessa carga, o campo magnético vai cair em intensidade muito rapidamente, certo? Então, é assim que, digamos assim, foi definido matematicamente ou calculado matematicamente o cálculo do campo magnético devido à movimentação de cargas. É claro que foi observado isso empiricamente, né, com aparatos experimentais, mas matematicamente a elucidação se dá através disso daqui, certo? Então, isso aqui é conhecido como a chamada lei de Biot-Savart, que são dois físicos que estavam justamente interagindo e trabalhando com essa questão do campo magnético e em qualquer região do espaço, não é? Então, se você, por exemplo, pegar um condutor, como é o caso dessa situação aqui, dividir esse condutor em pequenos elementos de comprimento ds, e em cada comprimento desse vai passar esse produto IDS, não é, que está associado à corrente, eu posso ter um campo magnético, ou melhor, um elemento de campo magnético dB nesse ponto P aqui, certo? E aí eu posso usar isso para calcular o campo magnético, como? Através da integração desse cara aqui. Então aqui, essa equação aqui do IDL vetor R está associado lá à força, não é, magnética de um condutor carregado. Não é? Nesse caso aqui está associado ao campo magnético nesse ponto P distante R, não é, do meu condutor. Essa expressão matemática do campo magnético é análoga à expressão para a força elétrica de cargas para uma carga no espaço. Então, imagine que você tem, se você trocar isso daqui por um monte de cargas paradas e nesse ponto P colocar uma carga de prova, você vai ter aquela expressão da força de Coulomb, não é? O F igual àquela constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, a lei de Biot-Savart, ela é uma equação análoga a, digamos assim, a força de Coulomb, não é? Para você determinar a força elétrica, consequentemente o campo elétrico, numa região do espaço, certo? E, basicamente, isso aqui vai depender do quê? Da distribuição geométrica que você tem disso daqui. Então, esse dl, não é que seria esses elementos de comprimento aqui, vetor R, certo? Então você vai ter um vetor R, que vai ter orientação espacial, x, y, z, e um dl que também vai ter essa orientação. Aí você tem que calcular o produto vetorial entre eles, e aí você calcula o resultado desse produto vetorial para resolver esta integral aqui, certo? Então, e aí você calcula o campo magnético de uma determinada região no espaço, certo? Então, para verificar isso, não é, a gente vai fazer um exemplo que ele é muito parecido com o que a gente viu lá de um anel carregado, por exemplo. Então, você tem lá uma bobina circular, né, que tem raio lá de 5 centímetros e 12 voltas, está no plano XY. A bobina é percorrida por uma corrente, não é, de 4 amperes, de modo que o momento magnético aponta na direção de X. Achar o campo magnético
é no eixo X a 15 centímetros da bobina e B a 3 metros da bobina. Então, como é que a gente faz? Bom, inicialmente você deveria partir, não é, dessa expressão aqui. O dB, não é, como se você pegasse lá a bobina e dividisse ela em pequenos pedacinhos, como está sendo feito aqui. E cada pedacinho vai ser responsável por uma parcela do campo magnético, que é o dB. Então vai ficar dB é igual a μ0 sobre 4π, que é uma constante, que multiplica IDL seno θ sobre R ao quadrado, certo? Bem, quem que é o R ao quadrado? Se eu usar a relação de triângulo retângulo, o R ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a distância x, não é, em relação ao centro lá da espira, x ao quadrado, no caso aqui, né, mais R ao quadrado. Então, essa relação geométrica te dá o quê? A hipotenusa e os catetos. E o ângulo seno de θ, ou melhor, o seno de θ é o quê? É essa relação. O R, não é, que é o raio que eu não mencionei aqui, mas é o raio da espira, dividido por quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais o raio da espira ao quadrado. A gente fez algo parecido com isso lá na parte do campo elétrico, não é? Que a gente usava aquela expressão do campo elétrico que estava relacionada à força elétrica coulombiana, certo? Então, é o mesmo procedimento do ponto de vista de distribuição e geometria, certo? Bom, aí você fazendo uma multiplicação, não é? Ou seja, pegando R ao quadrado e o seno e substituindo aqui, você vai ter essa expressão aqui. I vezes R sobre x ao quadrado mais R ao quadrado, né? A multiplicação desse cara com esse cara, né? Esse cara elevado a meio, esse cara elevado a 1. Essa multiplicação dá essa potência aqui de 3 meios, certo? Bom, aí como você vai integrar isso aqui ao longo de dl, esse IR você pode jogar para fora da integração, né? Ele não vai ter importância nenhuma na integração. Ele é uma constante para a integração, daí vai ficar integral do quê? De dl, disso daqui, né? dl sobre x ao quadrado mais r ao quadrado, tudo isso aqui embaixo elevado a 3 meios. Como eu falei para vocês lá atrás, existem tabelas de integração que te dão esses resultados. E aí o resultado disso é isso daqui, não é? Ou seja, vai ser, quer dizer, tirando aqui o R ao quadrado, né, que uma parcela dele é desse R que foi lá para fora, né, mas o resultado dessa integração vai aparecer aqui um R aqui em cima, certo? E um 2π vai estar associado a isso daí. Então, pegando lá o resultado da integral e multiplicando pelos outros termos que estavam constantes, você vai ter o quê? Que B é igual a μ0 sobre 4π, que multiplica esse cara aqui, certo? Então, para qualquer distância em relação ao centro da espira, o campo magnético pode ser calculado dessa maneira aqui. Então, no lugar desse R maiúsculo aqui, vai entrar quem? Esses 5 centímetros que tem que converter para metros. No lugar de x vai entrar quem? Esses 15 centímetros aqui do item A, certo? Também converter para metro e levar ao quadrado. Aqui repete novamente o raio e aplica o valor da corrente. E uma coisa que é importante é que isso aqui é para uma espira. Como você tem 12 voltas ou 12 espiras, você tem que considerar esse valor de N maiúsculo aqui. Então vai entrar um 12 aqui, certo? Então, substituindo nessa equação aqui de baixo os valores matemáticos, você vai encontrar que a 15 centímetros, no eixo ali, no eixo que passa pelo centro, né, distante da espira, o campo magnético, a componente do campo magnético só nesse eixo X vai ser de 1,91 vezes 10 na menos 5 Tesla, certo? É um campo bem... É um campo magnético bem pequeno, mas de acordo, né, com os valores aqui associados. Agora, no caso de 3 metros, no lugar desse x, em vez de eu considerar 15 centímetros, eu vou considerar 3 metros. E aí substituo aqui. Observem que o campo magnético para 3 metros, ele cai já para 10 na menos 9 Tesla. Ou seja,
muito, muito menor, ou seja, 4 ordens de grandeza, ou seja, ele caiu 10.000 vezes daqui para cá, certo? Só porque você se afastou de 15, em vez de se afastar 15 centímetros, você se afastou 3 metros, não é, do campo da espira, certo? Então, esse aqui digamos assim, associado para a geometria de uma espira. Se a geometria fosse, por exemplo, uma espira quadrada, ou retangular ou quadrada, você teria que fazer uma análise mais ou menos semelhante, certo? Mas isso aqui é muito parecido com o que a gente fez lá na questão do campo elétrico, beleza? Só que, no caso do cálculo do campo magnético B em qualquer região do espaço, percebam que, matematicamente, mesmo sendo aqui um caso relativamente simples, você tem que fazer algumas deduções geométricas lá, né, por triângulo retângulo, para chegar no resultado disso daqui. E aí, a lei de Biot-Savart, ela se limita, muitas vezes, à questão matemática, né? Ela fica mais complicada porque as distribuições geométricas, muitas vezes, não são tão amigáveis, não é? Para você fazer o cálculo do campo magnético. E aí que entra a nossa chamada lei de Ampère. A lei de Ampère, ela é muito parecida com a lei de Gauss, não é? Só que em vez dela trabalhar com o fluxo magnético, não é? Como a lei de Gauss trabalha com o fluxo elétrico, ela trabalha desta forma aqui. Ou seja, é o cálculo, né, desse B escalar dl, não é? De uma superfície fechada ou de um caminho fechado, chamado caminho amperiano, não é? Como se fosse a mesma lógica da lei de Gauss, só que você usa aqui um caminho imaginário, não é? Que envolve quem? Que envolve o condutor que está passando a corrente elétrica. Então, no caso aqui, eu tenho esses 3 condutores, né? Com as correntes I3, I2 e I1. Aqui a corrente teria, no caso, entrando no plano do slide. Nesses 2 casos, 1 e 3, estaria saindo do plano do slide, certo? E eu quero saber qual é o campo magnético associado, digamos assim, a esses 2 fios que estão aqui, não é? O I1 e o I2, não é? A corrente passando pelos condutores 1 e 2. Pela dedução matemática de Ampère, eu posso dizer que o campo associado a isso, não é? Vai depender da corrente que está encerrada por esse caminho aqui, não é? Que é representado por esses dl aqui. O campo magnético ele vai ter um ângulo, não é? Em relação aos infinitésimos de comprimento que eu pego aqui ao longo do caminho, certo? E aí esse ângulo, né, ele pode estar paralelo a esse ds ou ter um ângulo θ qualquer. Então, a integral de caminho fechado de B escalar dl é igual a μ0 vezes a corrente encerrada. Esse μ0 está associado ao quê? A permissividade, a permeabilidade magnética do meio. Nesse caso, como está aparecendo μ0 aqui, eu estou considerando que esse meio aqui é o vácuo, ou seja, não tem meio material nenhum, certo? E o bom dessa situação aqui é que você só considera um caminho fechado em volta do condutor. Você só vai considerar o campo magnético das combinações de condutor ou condutores que você escolher. Então, no caso aqui, se eu estou interessado nesses 2, o caminho escolhido aqui envolve só esses 2 condutores aqui. Poderia fazer uma outra combinação de um outro caminho que pegasse I2 e I3 aqui, não é? Ou I1 e I3, e aí tanto faz. Não é? Então, e através da lei de Ampère, que nós temos aqui a chamada, não é, o desenvolvimento desse dispositivo aqui, que é o alicate amperímetro, não é? Então, eu não mencionei para vocês lá atrás, mas, deixa eu voltar aqui. Como é que você fazia para medir a corrente elétrica, não é? Muitas vezes a corrente elétrica, ela tem que passar pelo instrumento de medida. E os primeiros instrumentos de medidas usavam como base um chamado dispositivo que era um galvanômetro, que é basicamente uma situação como essa, não é? Só que você tem um eixo, não é? Que vai ter um enrolamento, não é? De fios aqui, e esse enrolamento e esse eixo vão ser colocados num campo magnético externo. A corrente que vai passar pelo enrolamento é a corrente que você quer medir.
E aí, esse sistema mecânico é ligado a um ponteiro, e esse ponteiro ele fica defletindo, ele fica, digamos, dando a intensidade da corrente que passa por esse sistema mecânico, né? Esse assim que forma os amperímetros analógicos. Os digitais, eles usam um circuito, né, mas a corrente deveria passar pelo circuito. Quando você tem baixas correntes elétricas, isso não é problema. O problema é quando você trabalha aqui, como está indicando aqui, né, 32 amperes, né, ou, perdão, 3,2 amperes ou 32 amperes que seja. O que acontece? Isso é uma corrente muito intensa, tanto é que vocês podem ver pelo diâmetro do condutor aqui. Então, a lei de Ampère, ela pode ser idealizada como, por exemplo, essa boca aqui do alicate amperímetro, que vai fazer o papel desse caminho amperiano aqui, que vai conter o quê? O campo magnético. A medida do campo magnético te permite determinar diretamente qual é a corrente elétrica, não é? Então, a equação, no caso do campo magnético devido a um único condutor, está aqui. É B igual a μ0i sobre 2π vezes R, não é? Sendo esse R a distância entre o condutor e essa sua superfície. Geralmente, na parte aqui de programação eletrônica desse cara, você já sabe qual é a distância, mais ou menos, não é? Que isso aí vai ficar. Aí você consegue ter a informação, não é, do médio campo magnético, tem a informação da corrente, certo? Então, nesse caso aqui, né, que seria o exemplo 4, não é a dedução, é a aplicação da lei de Ampère para o caso de um único fio, não é? Que é B escalar dl igual a quem? μ0 vezes a corrente, né, encerrada pelo seu condutor. Aí o que acontece? O B é constante, não é? Porque a corrente, a princípio, está sendo considerada constante. Se o B é constante, ele pula para fora da integração. O ângulo, nesse caso aqui, entre o DL e o B é zero. Esse ângulo sendo zero, não é? Eles estão tangentes. O que acontece? Cosseno de zero é igual a 1, o B pulou para fora, vai ser só a integral de DL, de um caminho fechado, de um círculo fechado. Então, vai ficar 2πr porque é o comprimento da circunferência. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser B, que multiplica 2π vezes R, que é igual a quem? μ0, como estava lá atrás, vezes a corrente encerrada, que é aqui aparecendo como I. Então, para qualquer condutor retilíneo muito longo, não é? A corrente e o campo são associados através dessa equação aqui. B igual a μ0 sobre 2π, que multiplica I sobre R, não é? E no exemplo 4, eu vou aplicar justamente isso para calcular a corrente, ou melhor, o campo magnético associado aqui a um condutor, não é? Considerando tanto a parte interna desse cara quanto a parte externa. Então, primeiro eu vou considerar que o campo ele é tangente ao fio, certo? Então, o ângulo entre o B e o DL vai ser 0 graus. Pode ter geometrias, ou existem situações em que você tem geometrias em que o ângulo é diferente de 0 graus, daí tem que se calcular o cosseno. Bom, então, B escalar dl vai ficar B cosseno de dl, não é? Cosseno de 0 é 1, B pula para fora, vai ficar, que nem a gente fez lá atrás, 2π RB. Então, aqui, como eu estou considerando duas situações, que seriam a parte externa e a parte interna, aqui na figura, olha só, eu tenho um raio interno e aqui um raio externo. Então, eu tenho essa superfície amperiana C1, esse caminho amperiano C1 e o caminho amperiano C2. A é o raio do meu fio. Então, o tamanho máximo que ele pode ter é A. Certo? Eu começo do zero, pode chegar até A. Então, considerando primeiramente a parte interna, esse R1 ele vai ter um tamanho, obviamente, menor do que A, certo? E aí, a primeira parte dessa equação já está resolvida, que é essa integral, o resultado dessa integral aqui. A segunda parte que pega essa corrente encerrada vai depender do quê? Desse raio associado a esse caminho amperiano que eu tenho aqui, esse C1. Então, olha só, se eu considerar um R menor que A corrente encerrada pode ser explicitada por essa expressão.
que é a área circular associada à delimitação desse caminho C1 pela área circular máxima, não é? Então eu posso vir de uma área circular aqui tão pequena, próximo do zero do fio, não é? Até uma área circular tão grande quanto eu chegue no raio do fio, que é o A. Então, πr ao quadrado em cima e πa ao quadrado embaixo. Π cancela com π, eu tenho essa relação. Então, quando esse R for igual a A, eu vou ter uma coisa dividida por ela mesma, a corrente encerrada vai ser essa corrente que passa pelo fio. Quando o R for menor que A, eu vou estar considerando o quê? Uma fração da corrente que está passando, não é? Que é essa corrente uniformemente distribuída aqui no condutor. Então eu vou estar considerando ela, no caso, só uma fração da corrente, certo? Então, nesse caso aqui que eu tenho só a parte interna, ou o campo associado à parte interna, vai ser 2πrb igual a μ0, que multiplica r ao quadrado, sobre a ao quadrado, vezes a corrente, que é esse i aqui. Esse r e esse r são os mesmos, não é? Porque eu estou considerando esse cara aqui, esse C1. Então, um r simplifica com o outro, o b vai ser igual a μ0 sobre 2π, que multiplica r sobre a ao quadrado vezes i. Então, esse é o campo magnético que vale aqui para dentro do condutor, não é? Do zero até a superfície aqui. Então, até aqui esse é o campo magnético. No caso de eu considerar a parte externa, é a mesma coisa que eu tiver um fio condutor, o campo magnético de um fio condutor, que é igual ao μ0 sobre 2π, que multiplica a corrente encerrada, não é? Agora, a minha superfície, ou melhor, meu caminho amperiano, ele é maior, não é? O C2 aqui externo, sobre R, sobre esse R2 aqui. Eu só chamei de R2 para diferenciar, certo? E aqui eu tenho um gráfico que mostra o comportamento, né? Que ele está falando do campo H, mas o comportamento físico é o mesmo, ou seja, quando eu saio do zero até o A, que é o tamanho do raio, o campo magnético ele cresce linearmente. E depois ele decai dessa forma aqui, como vocês estão vendo, não é? Isso por quê? Porque você já não tem mais meio material que vai contribuir com corrente, não é? Para aumentar a intensidade, certo? Então, e daí com esse exemplo 4 que eu encerro essa parte aqui desse conteúdo de hoje, não é? E aí, se vocês tiverem dúvidas ali nos exemplos, nos procedimentos, nos conceitos, podem perguntar que eu estarei à disposição para esses caras aí, beleza?